Olá, meus amores do 7º ano, tudo bem? Gente, aula passada nós vimos aí o módulo falando sobre vírus e a gente dá continuidade ao estudo dos micro-organismos, tá? Agora, hoje o foco vão ser as bactérias. Bactéria que está lá no nosso módulo 10 da página 283. Então, quem quiser acompanhar, página 283 a partir de agora. Bom, o que a gente tem que lembrar das bactérias? As bactérias, elas pertencem ao reino Eubactéria, né, juntamente com as cianobactérias, porém, as cianobactérias nós vamos ver no próximo módulo. Hoje o nosso foco exclusivamente para essas bactérias. Então, reino Eubactéria, composto por bactérias e cianobactérias. Esse é o reino que elas ocupam, certo? Muito bem, vamos falar das características gerais dessas bactérias. Primeira coisa, são seres microscópicos, são micro-organismos onde a gente só consegue visualizar por meio do microscópio, tá? Um pouco maior que o vírus, né? As dimensões são maiores, porém não é visível a olho nu. Elas também, assim como os vírus, elas ocupam todos os ambientes. Então, na água, no solo, no ar, no nosso corpo, na pele, na nossa boca, no nosso intestino, estômago, enfim, elas estão tanto parasitando outros seres vivos, como é o caso do homem, ou no ar, nas superfícies, na água, no solo, elas estão em todos os lugares, certo? Muito bem. O que mais que precisamos saber? Coisas que na verdade a gente já sabe, a gente só está relembrando. Como que é a célula de uma bactéria? É aquela célula procarionte, certo? E unicelular. Todas as bactérias são unicelulares, elas apresentam uma única célula. Portanto, o organismo é a própria célula. E essa célula, ela é do tipo procarionte, aquela célula que não tem aquela membrana que envolve o material genético, que é a carioteca. Então, por ela não ter a carioteca, o material genético dela fica solto no citoplasma. Como que é essa estrutura desses seres vivos? Vocês têm aí na página 284. Então, aqui nós temos a estrutura de uma bactéria. Como vocês podem ver, por causa da ausência de carioteca, esse material genético ele fica aqui solto. Lembrando que o material genético é a estrutura que contém as informações, as características dessa bactéria. No caso, a gente está falando de bactéria, tá? Aí essa partezinha em verde claro é o citoplasma e ela tem a membrana plasmática para delimitar essa célula. As bactérias, os seres procariontes, eles têm também, além da membrana plasmática, eles têm a parede celular. Então, todas as bactérias têm uma proteção extra, que é a parede celular, né? Uma outra membrana que envolve a membrana plasmática e que confere essa proteção. Ainda existem bactérias que têm mais uma proteção extra, que é a cápsula, tá? Essa cápsula, gente, tomem cuidado para não confundir com os vírus. Os vírus, eles são formados por material genético, mais o capsídio, que é aquela estrutura formada por proteínas. Aqui, e capsídio todos os vírus têm. Aí eles podem ter o envelope membranoso. Alguns vírus têm, outros não. Aqui a cápsula é essa estrutura que algumas bactérias podem ter, outras não. Então, a bactéria vem por volta da parede celular, ela é externa à parede celular e não é obrigatório, certo? Não são todas as bactérias que têm a presença de cápsula. Outra estrutura que não são todas as bactérias que têm é o flagelo. O flagelo é essa espécie aqui de rabo, vamos dizer assim. O papel dele, a importância dele é para a locomoção da bactéria. Tem bactérias que elas não precisam se movimentar muito, que elas se fixam, né? Então, elas são parasitas e elas ficam fixas, então não tem necessidade do flagelo. Mas para outras, esse flagelo é importante e a importância é a locomoção. Lembrar que não são todas as bactérias que eu tenho. Outra estrutura também que pode ou não estar presente
são esses cílios ou cerdas, tanto faz o nome, cílios ou cerdas, são esses fiozinhos aqui em volta. Qual que é a grande importância desses fiozinhos aqui para as bactérias que os têm? É fixar, então pensa assim, se a bactéria vai fixar no meu estômago, no meu intestino, no meu dente, ela vai lidar com várias superfícies diferentes, com texturas diferentes. Pensa só, o meu dente é totalmente diferente da parede do meu intestino. Então, esses cílios ou cerdas auxiliam a fixação da bactéria, para ela ficar lá presinha e parasitando o ser vivo. Outra função também é durante a reprodução, tá? Porque ela precisa dessa fixação e traz esse benefício para que a bactéria facilite a reprodução desse ser, certo? Então, essas são as estruturas: cílios ou cerdas, flagelo e cápsula podem ou não estar presentes, tá? Outra coisa que as bactérias elas podem também, eu falei para vocês que elas podem estar em qualquer lugar. E elas podem estar ou sozinhas, isoladas, independentes, ou elas podem formar o que a gente chama de colônias. O que é colônia? É um conjunto, é um grupo de seres vivos, todos da mesma espécie. Então, várias bactérias podem se unir fisicamente e aí a partir daí elas formam o que a gente chama de colônias. E por causa dessas formações de colônias, nós temos algumas classificações diferentes dessas bactérias, tá? Tanto como elas podem se unir, né? Qual que é o formato que elas fazem, quanto a forma da estrutura dessa célula. Porque vocês viram aqui, a célula parece esse bastonete, né? Parece um bastãozinho, que a gente chama esse formato de bacilo. Mas ela não necessariamente é assim. Ela pode ser uma bolinha, ela pode ter formato espiral, então ela tem diversos formatos. Dependendo desses formatos, nós temos alguns nomes. Então vamos a eles. Quando a bolinha é uma esfera, é um cilindro aqui, tá? Uma bolinha. A bactéria, né? Quando a bactéria é essa bolinha aqui, nós chamamos de cocos, tá? De cocos, elas são chamadas. Aí, quando elas têm esse formato de bastão, que é esse aqui, nós falamos que são os bacilos. Quem nunca ouviu falar, o Yakult tem lactobacilos vivos? É uma bactéria nesse formato, tá? Esse formato aqui que parece uma vírgula, que é um bastãozinho, mas é mais encurvado, é mais envergado, esse nós chamamos de vibrião. Vibrião, associem aí, parece uma vírgula. E em formato de espiral, né, de espiral aqui, ó, espiral da apostila, nós temos dois tipos. Ou o espirilo, que seria esse espiral mais gordinho aqui, ou a espiroqueta, tá? Então, a gente tem esses dois tipos. Espirilos, que é o gordinho, e a espiroqueta, que é mais fininho, certo? E aí, então desculpa. Então, essa classificação é em relação ao formato da bactéria. Aí nós temos também a classificação como que elas se agrupam, certo? Se as bactérias, e vou dar os exemplos de que todas as bactérias tenham esse formato de cocos, tá? Então, as bolinhas. Então, vamos lá. Se existem dois cocos juntos formando a colônia, a gente chama de diplococos, diplo de dois, certo? Aí nós temos também os estreptococos. Estreptococos é como se fosse formar um colar de pérolas, tá? Elas formam aqui uma linha. Então, esse aqui é o estreptococos. E nós temos ainda o estafilococos, que elas se organizam como se fosse um cacho de uva. Então, duas juntas, diplococos. Várias juntas formando aí uma filinha, né? Uma fila, um colar, como se fosse um colar ou uma pulseira, é o estreptococos. E o cacho de uva, estafilococos. Tem uma bactéria que ela é muito famosa, que é o Staphylococcus, né? Aureus. Staphylococcus aureus é a bactéria que geralmente está presente no esgoto, nas fezes. Então, a Staphylococcus aureus causa diversas doenças que provocam aí diarreia, disenteria, ânsia, enfim, alguns desarranjos. Beleza, pessoal? Então, vimos as características gerais das bactérias e vimos também aí a classificação. Classificação por formato,
né? Cocos, bacilos, espirilos, espiroquetas e vibrião. E vimos também a classificação em relação a como elas se organizam. Ou o diplo, né? Que são duas, ou Streptococcus, né, formando a fileirinha aí, uma do lado da outra, como se fosse um colar, ou a Staphylococcus formando, se agrupando, se arranjando como se fossem cachos de uvas. Agora, nós vamos falar da importância das bactérias, lembrando que todos os seres vivos são fundamentais, eles são importantes. Pensem só, toda vez que algum ser vivo entra em extinção, né, ele some, ele desaparece da face da Terra, isso tem um impacto como um todo. Por quê? Porque tem animais que se alimentavam desse ser vivo, tem animais que esse ser vivo era o alimento dele, ou seja, qualquer desaparecimento de ser vivo acaba sendo um impacto para o ambiente, para a dinâmica de tudo, certo? Então agora nós vamos falar da importância. Mesma coisa que os vírus. Geralmente as bactérias, elas estão muito relacionadas com a importância médica por causa das doenças que elas causam. Eu até citei lá na outra aula que geralmente quando é uma doença provocada por bactéria, tem junto aí um sinal de inflamação, de infecção, certo? Porque é típico das bactérias. As bactérias geralmente elas são resistentes, elas são mais resistentes que um vírus, elas não têm aquilo que o vírus faz de, ele entra no seu corpo, ele usa e depois ele vai embora. Não, as bactérias a gente tem que controlar, a gente tem que fazer um tratamento. Então vamos falar aí sobre a importância médica, que são as doenças bacterianas que podem nos afetar, certo? Bom, temos diversas doenças bacterianas, botulismo, tétano, nós vimos lá o ano passado a leptospirose, cólera, tuberculose, a gente tem gonorreia e sífilis, que são doenças sexualmente transmissíveis, tem meningite, que é uma doença muito séria, né? Que é a inflamação das camadas que fazem parte do nosso crânio. A gente tem algumas membranas para envolver o cérebro, e a meningite é uma inflamação nessas membranas. A meningite é tão séria, né, e ela é tão assim, significativa, porque a pessoa ela pode ter, se ela pega a meningite, ela pode, principalmente se for criança, essa criança pode ficar com sequelas ou então pode mesmo matar. A meningite a gente tem vacina. Cárie, né, a cárie dentária é uma doença bacteriana. Enfim, temos uma série de doenças provocadas por bactérias. E por causa dessa variedade de doenças, a transmissão acontece por vários motivos, né? Depende da doença que a gente está falando. Então, a gente pode ter a doença bacteriana que a gente pega por água ou alimentos contaminados. A gente tem a doença provocada por bactérias que a gente pega pelo ato sexual, pela relação sexual, com a gonorreia e a sífilis. Nós temos aqui as bactérias que vêm, a contaminação acontece por gotículas que ficam no ar, gotículas de saliva, como a tuberculose, e água contaminada, leptospirose é um exemplo. Enfim, a transmissão pode acontecer por diversos fatores, depende, claro, da doença bacteriana que nós estamos falando. Mas a doença pode ser desde o contato, né, direto com a pele, então a hanseníase, que também é uma doença bacteriana, é por esse contato, como a gente também tem a transmissão por vetores, que a gente viu lá quando a gente estudou as viroses, que, por exemplo, a febre amarela é transmitida por causa da picada de um mosquito, a dengue é por causa de um mosquito. Na bactéria também acontece isso. Então a gente tem a febre maculosa, que alguns cachorros inclusive pegam, é o carrapato estrela, que fica com a bactéria, e a hora que ele vai lá e morde, né, e tenta chupar o sangue do cachorro, ele passa febre maculosa. Cachorro, boi, todos eles. Então, o vetor é o carrapato, mas o causador é a bactéria, certo? Muito bem. Então, a transmissão acontece por diversos fatores, desde contato direto, no ar, ingestão de alimentos ou água contaminada, relação sexual, contato com sangue contaminado, enfim, tem diversas formas. Como que a gente faz a prevenção? Depende da doença.
né? Ou então é lavando bem os alimentos, tendo a higiene necessária, garantindo aí que a água esteja limpa, né? Potável. Se for uma doença sexualmente transmissível, uso de preservativos. Então, a prevenção vai depender também da doença. Por isso que a gente fala uma forma bem geral, porque existem inúmeras doenças provocadas por bactérias. Então, é só para vocês saberem que, na verdade, tem diversas formas de doenças e, com isso, a gente tem diversos tipos de transmissão e, consequentemente, de prevenção, de tratamento, tá? Agora, vamos falar aí do tratamento. Bom, fui lá identificada que eu estou com uma doença bacteriana. O que o médico pode fazer? Na verdade, o que a gente pode fazer? Na verdade, a gente tem, então, para algumas doenças, a gente tem a vacina para usar como preventivo. O caso da meningite, por exemplo. Nós temos também algumas doenças, como o tétano, a gente toma o soro, né? Que, na verdade, quando você teve contato já com a bactéria. O que é o soro? Qual que é a diferença de antibiótico e de soro? Quando a gente toma o antibiótico, então, se você saiu lá com um remédio, com uma receita de antibiótico, é porque é uma doença bacteriana, é uma doença provocada por bactéria. O antibiótico não serve para vírus, o antibiótico só serve para bactérias. Então, se você foi ao médico e saiu com uma receita de antibiótico, pode ter certeza que é uma doença bacteriana que você está. O que o antibiótico faz? Qual que é a ação do antibiótico? Ele vai matar a bactéria, o antibiótico consegue fazer isso, ele mata a bactéria e ele também pode agir inativando a reprodução. E aí você acaba matando, porque aí se a bactéria não consegue se reproduzir e o seu sistema de defesa vai atacar essa bactéria, ela vai acabar morrendo, tá? Então ele pode agir ou diretamente matando ou então indiretamente inativando a reprodução. Essa é a ação do antibiótico. O que é o soro? Soros são substâncias que ele vai inativar a bactéria, no caso eu estou falando exemplo de bactéria, tá? Ela vai inativar a bactéria ou ela vai inativar as substâncias tóxicas que essa bactéria pode produzir, tá? A gente tem uma doença bacteriana chamada botulismo, inclusive o botox, que muitas mulheres usam para tirar a ruga e tal, o botox é feito dessa substância que as bactérias produzem. Botulismo a gente tem muito assim em lata, alimentos enlatados. Então, por exemplo, um atum. Dependendo, às vezes pode ter fechado lá dentro essa bactéria começa a colonizar, formar várias bactérias, e aí esse alimento está contaminado. Você ingere, aí essas bactérias elas vão liberando substâncias, que é como se fosse um botox, né? A toxina botulínica. E essa toxina, como o próprio nome está falando, é nociva. E aí a gente fica contaminado, a gente desenvolve uma doença chamada botulismo. O soro serve para isso, porque daí ela inativa essa substância produzida pela bactéria. Então o soro não age diretamente na bactéria, e sim na substância que ela produz, tá? O que acontece? O soro ele é super eficaz, a gente não tem soro para todas as bactérias, até porque tem bactérias que não produzem substâncias tóxicas, ela só que é nociva. E o que acontece é que o soro ele é passageiro, ele é eficaz para aquele momento, até você fazer um tratamento mais agressivo, só que ele é passageiro. Então é mais para assim, não provocar a morte da pessoa, é para você ganhar mais tempo para você fazer o controle da doença certinho, tá? Então essas são as importâncias médicas. Outra coisa, não sei se vocês já ouviram falar, quem está internado algum tempo em hospital, que fica internado por um tempo, ou então é submetido a fazer uma cirurgia que é mais invasiva, que é mais delicada, mais séria, essa pessoa ela corre risco de infecção hospitalar. Por quê?
Como eu falei para vocês, no nosso corpo tem trocentas bactérias, desde a nossa pele, na nossa boca, no nosso cabelo, a gente carrega com a gente bactérias. É estimado que o nosso corpo tenha 10 vezes mais a quantidade de bactérias do que de células. Então a gente tem muita bactéria. Mas é claro que essas bactérias não fazem nada pra gente. A gente tem as que são nocivas, as que causam doenças, mas a maioria que estão no nosso corpo, ela não faz nada. E o que acontece? Quando eu entro no hospital, eu tô levando essas bactérias para o hospital, né? Por isso que tem tanta cautela, tanto cuidado, a visitação não é aberta assim para geral, vai uma galera lá, porque a gente acaba sendo veículo, a gente transporta essas bactérias muitas vezes sem ver. Do mesmo jeito que a gente transporta bactérias que não fazem nada pra gente, a gente também pode transportar bactérias que sim, que causam doenças. E aí, o grande problema é uma pessoa que já está debilitada por causa de uma cirurgia ou porque foi internada por algum motivo, ela comece a desenvolver a infecção hospitalar. Essa infecção hospitalar, gente, é muito séria. Às vezes a pessoa entra lá porque vai fazer cirurgia numa perna e ela acaba morrendo por infecção hospitalar. Porque muitas vezes essas bactérias elas são extremamente resistentes ao uso de antibióticos. Elas já estão tão adaptadas que elas acabam não tendo o antibiótico sendo tão eficaz, tá? Inclusive, o primeiro antibiótico que foi desenvolvido foi a penicilina, né? Hoje a gente tem inúmeros antibióticos. Se é dor de garganta vai ser um antibiótico, se é dor de ouvido vai ser outro. E o que acontece? Antigamente, os médicos receitavam antibiótico por 7 dias. Então, você tomava 2 vezes ao dia, de 12 em 12 horas, por 7 dias. E aí, ultimamente, eu tenho notado que esses médicos eles estão indicando por 10 dias. Né? Eu vi isso muito com o Gustavo, porque quando a criança é menorzinha, ela é mais frágil. Então, ela desenvolve mais doenças, essas doenças bacterianas, e aí tem que entrar com antibiótico. E aí, algumas vezes eu vi que os médicos estavam indicando por 10 dias. E aí eu perguntei, o que acontece? O que a médica me explicou é que as bactérias elas estão ficando cada vez mais resistentes. Inclusive, ela me mostrou uma lista de pacientes que estavam internados e que tinham contraído bactérias que estão muito resistentes, que eles chamam de superbactérias, né? Que são essas bactérias muito resistentes. E uma das coisas que hoje em dia a gente se preocupa muito é com isso, que alguns anos esses antibióticos eles não vão estar com tanta eficiência, por vários motivos, porque às vezes os médicos indicam muito antibiótico que às vezes nem era necessário, porque as bactérias estão evoluindo mais rápido, estão se adaptando mais rápido. E aí ela me falou, porque a gente via que dava 7 dias pro paciente e depois ele voltava de novo, não tinha eliminado de vez, sobrava lá um pouquinho de bactéria, essa bactéria começava a se reproduzir de novo e começava a desenvolver o quadro de infecção novamente. Então, para garantir que essas bactérias morram, eles estão aumentando o tempo para 10 dias. Um fato curioso, né? Porque o nosso corpo ele vai acostumando, as bactérias vão acostumando e cada vez você tem que tomar doses mais altas de antibióticos. Não é legal, mas isso mostra que a bactéria ela vem respondendo, ela vem evoluindo, ela vem se adaptando, tá? Bom, essa então é a importância médica. Vamos falar da importância ecológica. Gente, bactérias são muito importantes para o ambiente, né? Para os seres vivos em geral, para os outros seres vivos, a gente tem a tendência de falar mais do mal, né? Do prejuízo que ela causa. Mas ela também tem importâncias boas. Então, o que a bactéria faz de bom pra gente ecologicamente, ambientalmente? Primeiro, lembra que a bactéria é muito base de várias teias alimentares. O que significa isso? Ela serve de alimentos para vários outros seres vivos. Como ela é muito pequenininha e ela é encontrada em todos os lugares, vários animais se alimentam de bactérias. Então, ela é a base para muitas teias alimentares. Outra coisa, ela também faz parte do final da teia alimentar. Por quê? Porque as bactérias são seres decompositores. O que significa isso? Quando qualquer animal morre, inclusive a gente,
tem animais, né? Tem seres vivos, animais não, porque a bactéria não é animal. Existem seres vivos, inclusive animais como a barata, que começam a deteriorar, a decompor nosso corpo. Ou seja, ela vai se alimentando da matéria orgânica que tem no nosso corpo e com isso ela também vai liberando restos para o solo. Então vai fazendo a reciclagem. A decomposição é muito importante para fazer a reciclagem de nutrientes. A reciclagem de matéria orgânica, ela vai liberando esses nutrientes que faziam parte do meu corpo, por exemplo, quando eu morrer, os nutrientes que faziam parte do meu corpo, ela vai liberando para o solo. Então, ela vai reciclando, vai fertilizando o solo. E outra, gente, imagina se não tivesse seres decompositores. Ia ficar um monte de cadáver por aí e eles não iam sumir nunca. Eu tô falando do homem, mas qualquer animal. Ah, morreu uma aranha. Ela vai ficar lá para sempre? Imagina quantos a gente andar pisando em restos de seres vivos. Então, os seres decompositores são muito importantes para isso e a bactéria é a principal. Outra coisa que a bactéria faz, relações como mutualismo e comensalismo. Nós vimos no ano passado essas duas relações. O que é o mutualismo? Quando os dois seres vivos envolvidos, eles ganham, né? Eles têm benefícios com essa relação. E a bactéria, por exemplo, a gente tem bactérias que vivem dentro do estômago de herbívoros, de animais herbívoros, como o boi, né? Então, a bactéria vive lá dentro do estômago do boi. Esse boi ele se alimenta de capim e o boi não consegue digerir o capim. O que acontece? A bactéria que está dentro do estômago dela que digere para ele. Então, o benefício que o boi tem é que ele consegue digerir a celulose presente do capim e a bactéria se alimenta disso, além dela ganhar um abrigo muito seguro para ela. Enfim, os dois saem beneficiados dessa relação. Então, as bactérias que vivem dentro do estômago de boi são super importantes, porque o boi não viveria sem a bactéria e a bactéria não viveria sem boi. Essa relação nós chamamos de mutualismo. Também pode acontecer o comensalismo, que é o que acontece muito no nosso corpo. Tem inúmeras bactérias na minha pele, no meu intestino, que estão lá pegando os restos dos meus alimentos, dos meus nutrientes, mas para mim não está fazendo nada. Então, comensalismo é quando é bom para um, nesse caso é bom para a bactéria, e para o outro ser vivo, ó, tanto faz, ele é neutro, ele não está nem aí, ele nem sabe que a bactéria está lá, não faz mal algum. Então, no nosso corpo a gente tem várias bactérias, a gente tem bactérias parasitas que causam mal pra gente, a gente tem, mas a maioria ela faz essa relação de comensalismo, que é não faz mal pra mim, eu nem percebo que ela tá lá, mas ela tira proveito de mim, seja um local para ela se abrigar, sejam nutrientes para ela se alimentar, ela tá lá. E a gente também tem bactérias boas pra gente. Então, a gente tem bactérias que fazem parte do nosso intestino que elas conseguem absorver mais vitaminas pra gente. Isso é uma relação de mutualismo. Então, vai depender muito do que faz pro ser vivo. Se é bom, se é neutro, se tanto faz, né? Depende disso. E a última importância que eu quero falar pra vocês, pra gente fechar essa aula, é a importância econômica, certo? Bom, as bactérias elas são importantes para produção de antibióticos, então de remédios. Elas são importantes para a produção de diversos alimentos. As bactérias fazem um processo chamado fermentação. O que é a fermentação? É um processo que elas também produzem energia, como a gente faz para respirar. Quando a gente respira, o nosso objetivo é a produção de energia. Ela produz energia, mas não com a presença de oxigênio, e sim de gás carbônico. Então, quando a gente vai colocar fermento na massa do bolo, fermento no pão, o que acontece? Ela vai respirar, entre aspas, ela vai fazer o processo de fermentação, onde ela libera gás carbônico. Quando ela libera gás carbônico, essa massa começa a aumentar o volume. O que é se aumentar o volume? Crescer, né? Deixa ela descansar que vai crescer. Porque ela vai liberando gás carbônico e esse gás vai estufando a massa, tá? Vai fazendo ela crescer. Então, produção de pães, de vinhos, de cerveja, de leite, de queijos, de etanol, que é o álcool, né? O combustível, o mesmo álcool. Então, elas fazendo esse processo de fermentação, elas têm várias importâncias na produção de alimentos, seja queijo, leite, cerveja, vinho, vários.
tá? E a última coisa é a biotecnologia. Então a gente sabe, alguns pesquisadores eles já vêm modificando as bactérias para que elas levem para o ser humano coisas boas. Então, por exemplo, um dos testes que vem sendo desenvolvido e começou já a ser aplicado, tem pessoas que têm problema com insulina e aí acaba desenvolvendo diabetes. A insulina é um hormônio que a gente produz que regula o nível de açúcar no sangue, né? Ele equilibra esse nível de açúcar. As pessoas que não conseguem produzir insulina, que é o hormônio, acaba a taxa de açúcar ficando muito alta. E aí, o que eles fazem? Eles fazem com que essa bactéria produza a insulina, graças à biotecnologia. Então, eles mexem aí no material genético da bactéria. Essa bactéria ela produz a insulina e aí ela entra no nosso corpo levando a insulina pra gente, tá? Levando aí como fazer essa insulina. Então, esse é o papel da biotecnologia, que é um setor que eu já comentei com vocês, que está crescendo absurdamente, né? É muito promissor. Às vezes a gente não acha a cura da doença, mas a gente acha formas para começar a melhorar, né? Pelo menos melhorar a situação da pessoa, certo? Então, é importante aí saber as características gerais, a estrutura e a importância das bactérias. Façam um resuminho, façam tranquilo esse resumo em tópicos que eu acho que facilita bastante, porque a gente vai ver muitos seres vivos e para vocês não se confundirem, é importante vocês se organizarem, tá? Atividade da semana, pessoal. Todo o módulo 10, página 285, que é uma atividade sobre a classificação. Aí, página 287, 289 e 290. Atenção, essa tabela aqui eu quero que vocês façam no caderno. Façam no caderno porque a comparação é entre vírus e bactérias. Coloquem isso tudo no caderno e vocês vão preencher. Façam assim no caderno, porque daí vocês precisam fazer mais, vocês têm mais espaço, tá? E não faz um negócio minúsculo, gente. Faz bonito, faz pegando a folha inteira, porque aí vocês conseguem visualizar muito melhor para poder estudar, tá certo? Pessoal, beijo grandes. Semana que vem, módulo sobre as cianobactérias. Hoje a gente falou de bactérias, depois a gente vai falar apenas aí das cianobactérias, tá bom? Grande beijo para vocês e até a aula da semana que vem. Tchau, tchau!